Hoje eu quero falar sobre um hino muito importante, um hino que muitas vezes é usado pelas pessoas para poder afastar demônios e que dizem que é o hino mais temido por Satanás. Você conhece que hino é esse? Fica comigo que hoje eu vou te falar qual é. Bom dia, que bom ter você aqui comigo na nossa reflexão diária. É um prazer estar entrando na sua casa, no seu celular, no seu computador nesse momento, para te colocar mais pertinho de Deus. Que Deus abençoe, que Ele te conceda um dia maravilhoso e que você, junto com a nossa comunidade de pessoas que começam o dia buscando a Deus, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Papai do Céu. O hino que eu quero falar hoje é um dos hinos mais bonitos da história do cristianismo, que é o hino Castelo Forte. Você conhece? Ele diz assim: Castelo forte é nosso Deus. Tem que cantar ele assim, Deus. Melhor outra pessoa cantando, mas tudo bem. Você conhece esse hino, né? Ele é bonito demais. Dizem que ele é um dos hinos mais temidos por Satanás. E um detalhe curioso é que ele foi composto por Martinho Lutero em um contexto bastante diverso. A história diz que a Reforma Protestante, que foi aquele movimento liderado por Lutero e por outros homens que buscaram trazer à igreja cristã, representada naquele momento pela igreja romana, uma reforma, uma transformação, um retorno às escrituras, esse movimento estava passando por uma perseguição muito profunda. Ele estava se expandindo por muitos países, a reforma estava alcançando muitas pessoas e libertando muitos para finalmente ter contato com a Bíblia, a palavra de Deus, que é a base e era a base do movimento da reforma. Nesse contexto, a Igreja Católica Romana ela criou um movimento para tentar abafar os considerados hereges. Eles então marcaram uma reunião com todos os príncipes para poder promulgar um decreto que proibia novas pessoas de se converterem ao movimento da reforma, que para eles era visto como um grande inimigo. No entanto, a história conta que nesse momento e nesse concílio, os reis eles protestaram contra esse decreto, arriscando inclusive o seu trono, a sua família e a própria vida. É inclusive que foi desse momento, dessa reunião em que os reis protestaram, que surgiu o nome do movimento de protestantismo. Essa reunião acabou e posteriormente o próprio imperador ele convocou uma outra reunião. Os príncipes eles se dirigiram para esse lugar sabendo que muito provavelmente eles poderiam lá ser presos e inclusive serem mortos. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, na página 98, ele diz que muitos dos príncipes se dirigiram para essa cidade com o rosto triste e com o coração perturbado. Mas Lutero acompanhou esses homens até o meio do caminho. Ele não podia ir até aquela cidade, mas durante esse processo ele reacendeu a fé deles, cantando o hino que ele escreveu especificamente para aquela viagem, para fortalecer aqueles reis que estavam indo em direção àquele concílio. O hino que ele compôs é o hino que nós conhecemos como Castelo Forte, que foi escrito para fortalecer os príncipes e que hoje pode ser usado para fortalecer sua fé também. Muitos corações cansados e muitas pessoas foram aliviadas ao som dos acordes inspiradores desse hino composto por Martinho Lutero. Um outro detalhe curioso é que os príncipes que defenderam a reforma, eles resolveram escrever uma declaração das suas opiniões com argumentos bíblicos e apresentar esses argumentos naquela reunião. O interessante é que o trabalho de escrever esse documento que os reis levariam à reunião foi feito por Lutero e também por um outro homem muito importante da reforma, que foi Melanchthon, e também os seus companheiros. E posteriormente, os príncipes que estavam indo foram assinar aquela declaração. Um detalhe curioso é que no momento da assinatura, Melanchthon disse aos príncipes que eles não se arriscassem assinando o documento, que deixassem esse documento na conta aí de Lutero e de Melanchthon, deixassem essa responsabilidade para os teólogos. No entanto, um dos governantes, chamado João da Saxônia, ele disse assim: Deus não permita que vocês me excluam. Eu estou decidido a fazer o que é correto, sem me perturbar a respeito da minha coroa. E ele terminou dizendo: eu desejo confessar ao Senhor o meu chapéu de eleitor e as minhas insígnias da nobreza não são para mim tão preciosos como a cruz de Cristo. Ao tomar a pena para assinar, um outro príncipe comentou dizendo: se a honra do meu Senhor Jesus Cristo exige, eu estou pronto. Estou pronto para deixar os meus bens e a minha vida. Eu prefiro perder os meus súditos, os meus domínios e deixar o país dos meus pais sem levar nenhum pertence a receber qualquer outra doutrina que não a apresentada nessa declaração. O que me chamou a atenção nesse texto e nessa história foi a força desses homens em arriscar a sua coroa, os seus bens e a sua vida para defender a verdade. Será que você hoje defenderia a verdade do mesmo jeito, com a mesma coragem, com a mesma força, mesmo correndo o risco de perder tudo que você tem?
Será que você arriscaria sua vida? Será que você arriscaria o que você possui, sua reputação, para manter a sua consciência limpa? A história desses homens mostra que muito mais valioso é permanecer ao lado da verdade do que se vender ao lado da mentira. Que Deus ajude para que você, no dia de hoje, você seja fortalecido por Ele. Para que você tome uma posição ao lado da verdade. Para que, se você está passando por um problema, você seja consolado e confortado. Assim como Lutero confortou aqueles homens, que você seja confortado no dia de hoje, sabendo que castelo forte é o nosso Deus. E que sempre que ouvir esse hino, você se lembre da fidelidade desses homens, que mesmo correndo o risco da sua própria vida ser perdida, permaneceram firmes pelo que era certo, ainda que os céus desabassem sobre eles. Que Deus abençoe que no dia de hoje você permaneça firme, que você seja firme no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde quer que você esteja, que no dia de hoje você seja como os reformadores, fiéis ao que é certo, fiéis à palavra de Deus, para que assim Deus te use com um poder magnífico para transformar centenas, milhares e, por que não, milhões de pessoas. Esse é o desejo de Deus para você no dia de hoje. Você aceita isso? Você quer se fortalecer ao lado dele? Você quer fazer um compromisso ao lado da verdade? Se você aceita, escreva aqui nos comentários: eu faço esse compromisso. Escreve aí, hoje é grande, mas escreve aí: eu faço esse compromisso. Porque eu quero hoje fazer um compromisso com você de permanecermos firmes do lado do que é certo, do lado da palavra de Deus. Feche seus olhos e eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, abençoe a vida dessa pessoa. Que ela seja transformada, abençoada e conduzida por Ti no dia de hoje. Cuide dos seus passos, conduza os seus caminhos e que sejamos firmes ao que é certo, ainda que caiam os céus. Que no dia de hoje a gente represente o Teu nome em lugares onde a gente estiver. Que no dia de hoje as pessoas olhem para nós e percebam Jesus Cristo no nosso sorriso, nas nossas palavras e nas nossas ações. É o pedido sincero do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreve amém nos comentários e olha, copia esse link, compartilha. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da igreja. Com certeza tem alguém precisando ouvir essas palavras. Que Deus abençoe você. Até amanhã, aqui na nossa reflexão diária.